De hoje, falando sobre contribuição financeira, dízimo, oferta, está imperdível. Tudo bem, é um vídeo de 1 hora, mas eu garanto a você que vai valer a pena. Abra a tua mente e compreenda aquilo que eu vou trazer nesse vídeo. Veja o vídeo inteiro, por favor, o vídeo todo até o final. No final do vídeo, eu vou deixar aí disponível um artigo, que é uma publicação na revista de Teologia e Religião da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Está no final do vídeo, tá bom? Acompanha toda a minha argumentação, depois vê esse trecho do estudo que eu vou apresentar, tá bom? E depois no fim ainda tem alguns recados para falar para você sobre dicas de onde estudar teologia e etc, etc, tá bom? Por favor, fica até o fim. 1 hora e pouco, mas às vezes a gente vê Netflix, a gente assiste filme, vê tanta coisa, né? Mais de 1 hora até. Invista esse seu tempo para uma reflexão. Deus te abençoe. Valeu. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos às 9h30 da manhã e às quintas-feiras às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nós também somos uma igreja que fugimos das apelações da teologia da prosperidade, que é um engano, né, na vida das pessoas. Nós não fazemos barganha com Deus, a oferta, dízimo, não é mercadoria de troca, não existe isso, eu dou dinheiro para ser abençoado, embora a palavra de Deus diz que nós semeamos e colhemos, é verdade, isso é uma semeadura, isso o apóstolo Paulo fala em sua epístola, né, aos Coríntios, tá certo? Porém, queridos, nós entendemos que nunca devemos jamais pensar numa ideia de barganha, de troca com Deus, tá? Mas sim de amarmos a obra do Senhor e investirmos na obra, né? Investirmos na igreja de Cristo, também financeiramente. E também, queridos, é uma expressão de gratidão de tudo aquilo que Deus já tem feito por nós e tem suprido as nossas necessidades. Então nós olhamos e nos engajamos no trabalho do reino de Deus, cuja igreja, né, ela é levantada por Jesus para fazer esta obra, tá? Então eu quero dizer para os irmãos que você é livre, tá, para também nos ajudar, conforme aquilo que estiver em seu coração, de modo voluntário, generoso, e a nossa oração para que Deus te abençoe muito, tá? E venha nos conhecer, venha conhecer o nosso trabalho, como a gente tem feito, para que você possa perceber que somos uma igreja séria naquilo que fazemos, tá bom? A Batista Fraternidade é uma igreja que honra a Deus, né, e leva o trabalho, o ministério muito a sério, para a glória de Deus, tá bom? Então eu deixo aqui o QR Code, tá, do nosso Pix, tá aí do lado. Se você quiser fazer, faça aí o Pix, ajude-nos qualquer quantia. Você também pode, aí tem a chave Pix, né, caso você precise da chave Pix, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também
os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Eu sempre falo que nós vivemos na geração da correria, da geração fast food, que tem pressa para tudo, tudo tem que ser muito rápido, e isso tem trazido, de modo geral, reflexões rasas, né? E tudo muito assim, pronto, né? Tudo pronto, pega tudo pronto. E isso tem diminuído aí a capacidade das pessoas refletirem, pensarem, analisarem e tirarem suas próprias conclusões. Então peço que você sempre assista o vídeo até o fim. Se você não conseguir assistir num dia só, dá uma pausa, né? Salva o vídeo, no dia seguinte você retoma de onde você parou. Mas veja os vídeos, todos eles. O assunto hoje é sobre contribuições na igreja. A polêmica do dízimo, tá? É bíblico dar o dízimo no Novo Testamento? Não é bíblico? Deve, não deve? Pode, não pode? Enfim, como que é isso? E eu quero dizer para você que eu vou passar aqui a visão que nós da Igreja Batista Fraternidade temos em relação ao dízimo e às ofertas, ok? Como é que nós entendemos e analisamos biblicamente essa questão, ok? Mas antes de nós irmos pro vídeo, peço que você se inscreva nesse canal, que você dá um joinha, curte o vídeo e que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Ajuda a gente a crescer. Acredito que o canal tem bastante relevância. Como eu disse, talvez você não concorde com tudo que eu digo aqui. O propósito nem é esse, mas é levar a você informações para agregar no seu conhecimento. Tá bom? Essa é a minha vontade, meu desejo, nosso objetivo aqui nesse canal é exatamente esse. Agregar, somar, contribuir, ok? Então, se inscreve, curte e compartilha, tá bom? Eu quero agradecer a todos que têm me acompanhado, todos que estão inscritos no canal. Muito obrigado por me acompanhar. Espero que eu tenha sido e continue sendo uma bênção na sua vida. Bom, o dízimo está nesse campo aí. O dízimo não expulsa demônio, embora algumas igrejas ensinam que ele é um instrumento que repreende o devorador, que é um demônio, né? Alguns pastores, algumas pastoras, bispos ou bispas por aí, principalmente no meio neopentecostal, e alguns até no meio pentecostal, viu? Acreditam desse jeito, que Malaquias, né, o Antigo Testamento, se refere a um espírito maligno, um devorador, um migrador, um cortador, que vem e destrói as finanças das pessoas. E que o dízimo era uma espécie de vacina. O dízimo é uma espécie de um escudo protetor que garante a bênção de Deus naquilo que o crente tem, impedindo assim que o diabo roube o que o crente tem. Queridos, no sentido material, financeiro. Queridos, e eu vou dizer para vocês, isso não existe, tá? Isso eu falo sem medo aqui, isso não existe. Mesmo no Antigo Testamento, no texto de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 8 a seguir, né? Quando ele diz, se vocês derem o dízimo, eu vou abençoar vocês, né? Vou abrir as portas, as janelas do céu, vou mandar chuva para abençoar a terra, e vocês vão colher bem, vão plantar e colher bem, né? Já que naquela época a base, né, da economia e da sobrevivência do homem era no cultivo, né, da terra, né, na plantação e também na criação de animais. Então, ele diz, eu vou proteger, eu vou abençoar, mandar chuva e sol para que tudo dê certo, porque precisa de chuva, né? Sem chuva,
tudo seca. Então Deus promete mandar chuva. E ele diz também que ele vai agir de forma sobrenatural, aí sim é uma manifestação sobrenatural, que ele iria impedir que os gafanhotos, é o cortador, né? Os gafanhotos, as larvas e outros bichinhos viessem nas plantações para destruir, detonar a plantação dos judeus, né? dos israelitas. Essa é a promessa que Deus faz ali para Israel naquele contexto histórico que está em Malaquias, tá? É específico. E aí está dentro da onde? Está dentro da lei de Moisés. É o cumprimento da lei. Se obedecerem a Deus, os seus mandamentos, Deus os abençoará dentro da lei mosaica. Então, estava em vigência a lei e Deus então cumpre a lei, prometendo bênção para aquele povo se o povo obedecer os mandamentos do Senhor. Mandamentos encontrados aonde? Na lei, ali no Antigo Testamento. Ok? E aí o migrador ali, então, como eu disse, não são demônios. O migrador, devorador, são bichos da natureza, assim como a chuva também que Deus vai mandar é a natureza, e Deus controla a natureza, Deus traria a bênção. Então, esse pessoal, né, nos dias de hoje, que andam dizendo por aí que você tem que dar o dízimo, ou dar oferta, ou sei lá, dar alguma coisa para o devorador e o migrador não levar, como se fosse um espírito maligno, ou as circunstâncias do mercado financeiro, para destruir, levar tudo que você tem, e força a situação, força o texto e exige que você dê ali, colocando medo nas pessoas. Eu quero dizer para você que eles estão fora da Bíblia, tá? Se você estiver num lugar que fica pondo pavor, dizendo que tá um tal de espírito aí, um devorador, migrador, ou uma circunstância do mercado vai destruir tua finança, se você não der o dízimo, saiba, essa pessoa está te enganando. Porque nem no Antigo Testamento, mas nem no texto está dizendo que é um demônio, que é um espírito maligno. De jeito nenhum. Ali tem uma ação de Deus abençoando, protegendo aquilo que é natural daquilo que é natural. Ou seja, se não vem chuva, é normal os tempos de seca na ciência. Tem explicação científica. Mas Deus diz que ele não permitiria a seca, porque ele controla a natureza. Então ele traria chuvas de bênção para eles produzirem. Ao mesmo tempo, Deus está dizendo, é natural que venham gafanhotos, é natural, porque os gafanhotos se alimentam das plantas. As larvas, é natural. Lagartas, né? É natural, é da natureza isso aí. Mas na plantação dos dizimistas, na plantação do povo de Israel, Deus traria uma bênção especial, afastando dele, não de todos os povos, mas daquele povo em específico, pelo cumprimento das ordens do Senhor, Deus traria para eles a bênção da prosperidade nesse sentido, impedindo que aquilo que é natural ocorresse na plantação deles. Isso sim era uma ação sobrenatural de um Deus abençoador. Ok? Mas não espíritos devoradores, migradores, demônios. Por exemplo, tem esse vídeo dessa senhora aí, que vai falar das contribuições que a pessoa tem que dar. E quem não dá, o inimigo vai levar, o devorador vai comer tudo. Olha o absurdo que essa senhora fala aí. Você tem oferta especial, mas você não vai entregar. O devorador vai levar. Pega emprestado, porque vai multiplicar. Eu não sei se é uma oferta de 10 mil que você sempre dava. Pega emprestado e coloca. Se era de 5, se era uma conta. Pega emprestado, porque vai multiplicar. Eu não sei se é uma oferta de 10 mil que você sempre dava. Pega emprestado e coloca. Pega emprestado e coloca. Isso aí, queridos, isso aí não é bíblico, que você acabou de ver. Isso sim você deve combater, porque nem é bíblico. Tá bom? Não é nem questão de, pastor, isso não é secundário. Não, nesse caso nem secundário é. Esse caso aí é uma distorção gigante do texto que caracteriza, na verdade,
uma heresia, e a gente entende que nesse caso quem fica pregando heresia se torna um falso mestre, um falso profeta. Ok? Bom, mas vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho do dízimo? O vídeo tá longo, né? Mas tenho certeza que você deve estar aproveitando alguma coisa até agora. O dízimo, se você dá ele lá como forma principal de contribuição na sua igreja, e vocês entendem assim, amém. Não temos que nos dividir porque você é dizimista lá e dá assim, entende assim. Você só não pode falar que tem um demônio aí que come as finanças, que aí a gente já diverge muito, tá? Mas se você entende, não, para mim é um modelo bíblico, Deus quer assim, amém, querido. Deus preserve aí nessa fé, nessa graça a sua igreja. Tá? Agora, se você também tem que ter cuidado para não criticar as igrejas que não praticam o dízimo, achando que elas estão roubando a Deus. Porque aí você vai lá para Malaquias de novo, no contexto da lei, pegar um texto do Antigo Testamento, porque está lá em Malaquias 3, né? O Senhor diz, vocês me perguntam em que vocês me roubam? Aí ele diz, vocês me roubam no dízimo e nas ofertas. Por isso que vem maldições sobre vocês. Tal. Gente, vou repetir, isso aí é o contexto do Antigo Testamento. Tá bom? Você só pode sustentar um texto do Antigo Testamento quando você ir lá no Novo Testamento e encontrar uma base que sustenta esse texto. Se você não tiver no Novo Testamento uma base que sustenta esse texto, você está trazendo práticas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Aí você está trazendo um equívoco no seu ensinamento. Tá? Então, você quer manter o dízimo acreditando que é o correto, é a maneira bíblica de fazer. Irmão, fique em paz, faça. Deus te abençoe, abençoe a sua igreja, prospere vocês aí. Desde que você não ensine que é um demônio, né? Agora, você também não pode sair apontando o dedo às igrejas que não dão dízimo, dizendo que eles estão roubando o Senhor. Porque aí você também está fora de contexto, porque ali era um contexto nos tempos da lei de Moisés, específico para Israel, para aquele contexto, que não tem nada a ver com o contexto do Novo Testamento. Ok? Então vamos ter essa coerência, manter esse respeito, entendendo isso como um ponto secundário. Ninguém é salvo pelo dízimo. Né? Você é dizimista, entra no céu, querido. Ninguém é salvo, ou ninguém expulsa demônios em nome de dízimo. Essas coisas são atitudes e práticas do cuidado, do zelo que temos com as coisas de Deus. Ok? Mas não é ponto de salvação, não é ponto de específico de condenação. Então, ele não é base para dividir ninguém. Ninguém deve ser dividido por temas sobre contribuição na igreja. Ok? Mas cada igreja faça como acredita aí, desde que não pregue uma heresia, ok? Agora, como que a Igreja Batista Fraternidade entende? Como nós entendemos? Eu quero que você entenda. Bom, em primeiro lugar, a primeira vez que o dízimo vai aparecer na Bíblia está em Gênesis, lá no capítulo 14. A partir do versículo 18, 19, 20, até lá o 24. Quando você vai ver, então, o Abraão, né? O Abraão, ele dando o dízimo a Deus. E ele dá a Deus para quem? Ele dá para Melquisedeque. Ok? Ele dá para Melquisedeque. E Melquisedeque, que era rei de Salém, e era sumo sacerdote do Deus eterno, que é um mistério para nós isso, né? E ele era sumo sacerdote do Deus eterno, porém, antes de haver sacerdote na casa de Arão, porque isso aconteceu aí, esse episódio, né, do Abraão, ele vai acontecer aí pelo menos uns 500 anos antes de Moisés. E a lei que traz os mandamentos do dízimo como algo obrigatório, uma prática obrigatória no povo de Israel, é só a partir do momento que Israel, né,
é levantada como nação dirigida por Moisés, onde é dada a lei ao povo, através de Moisés. Antes disso, não havia lei. Antes disso, não havia obrigatoriedade. Tá? Então, Abraão, ele vai, nesse capítulo que nós acabamos de falar, capítulo 14 de Gênesis, ele vai dar o dízimo. Ele teve uma vitória sobre os seus inimigos, né? Dando livramento aí para o seu sobrinho e outros povos que estavam oprimidos. E com aquilo que ele traz, ele oferece a Deus, dá a 10ª parte, dá o dízimo. E Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, né? Melquisedeque, ele é colocado como um tipo de Cristo, que apontava para Cristo, porque o sacerdócio de Cristo não é segundo a lei de Moisés, porque Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá, né? Então o sacerdote lá, segundo a lei, tinha que ser da casa de Arão, da tribo de Levi. E não tem nada a ver com a genealogia de Jesus. Jesus é da tribo de Judá, certo? Daquela genealogia do Davi, do rei Davi. Então, a gente vai ver então que o sacerdote Jesus, ou o sacerdócio de Jesus, não é segundo a lei. Mas, como diz a Bíblia, né, já era profetizado sobre ele lá atrás, dizendo que o sacerdócio dele era eterno. Era eterno, o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Certo? Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a gente vai ver que o Melquisedeque é um tipo de Cristo, porque o sacerdócio dele é antes da lei. E não tinha nada a ver com a casa de Arão. Assim, Jesus também é sacerdote eterno, comparado ao sacerdócio de Melquisedeque. Ok, queridos? Para ficar claro isso aqui. É muito interessante que isso tem algo muito, muito profundo no texto. Porque se você for ver, o Abraão deu dízimo, né? Abrão deu dízimo de tudo que ele pegou ali para Melquisedeque, ofertando ao Senhor. Melquisedeque é sacerdote e rei. Jesus também é rei dos reis e é sacerdote, é sumo sacerdote eterno. Certo? Mas é muito interessante porque o Melquisedeque, ele traz o pão e vinho, ele dá o pão e o vinho para alimentar Abraão, estava com fome. E é interessante, né? Observe o texto. E você vai ver que no Novo Testamento Jesus dá o pão e o vinho como símbolo da Santa Ceia, né? Dizendo que ele daria a sua vida em resgate de muitos para a salvação daqueles que creem nele. Entregaria a sua vida. E a ceia simboliza isso, né? O corpo de Jesus entregue por nós e o seu sangue derramado na cruz, firmando o novo pacto, a nova aliança. Que coisa interessante essa ligação, né? Inclusive, nesse livro aqui, ó, eu falo um pouco sobre isso. Então, nós da Igreja Batista Fraternidade somos dizimistas. Mas nós somos dizimistas não segundo a lei. Nós não somos dizimistas observando o texto de Malaquias, porque Malaquias está no contexto da lei mosaica, específico para Israel. Nós não estamos dando o dízimo observando Levíticos, nem Números, que são textos dali do Pentateuco, que focam na obrigatoriedade do dízimo e das suas funções. Ok? Não. Nós observamos o texto de Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, né? Gênesis capítulo 14 é onde o Abrão, ele dá o dízimo voluntário, pela fé, a Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, que dá a ele pão e vinho. Então nós entendemos que todas as vezes que damos o dízimo na igreja, Abraão deu lá para Melquisedeque. Nós entregamos pela fé ao próprio Cristo. Como? Num ato de adoração, de gratidão. Ok? Assim como Abraão quis
dar a Deus a honra pela sua vitória, nós, lá na Batista Fraternidade, todos os meses que nós recebemos o nosso pagamento, voluntariamente, como foi Abraão, não há uma obrigatoriedade, não há uma lei, não há uma obrigação, é voluntário. Assim como Abraão fez voluntário, ninguém mandou ele fazer. Se ele fizesse bem, se ele não fizesse bem também, não haveria cobrança, tá? Mas a modelo dele, nós vamos voluntariamente, de bom coração, com coração grato ao Senhor, e adoramos a Deus com o nosso dízimo. Ok? Adoramos a Deus com o nosso dízimo. E aí, nós, então, dessa forma, honramos a Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno, o nosso rei, que é soberano, que nos abençoa, que nos guia, o nosso Senhor e Salvador, que nos deu o pão e o vinho, nos deu sua carne e seu sangue. Amém, queridos? Então nós damos pela fé, crendo e de forma voluntária. Ok? É assim que a Igreja Batista Fraternidade entrega seus dízimos. Ok? O dízimo no Antigo Testamento, ele vai surgir a partir do momento que Arão, né, os descendentes de Arão vão assumir o sacerdote, todos eles são da tribo de Levi, por isso surgem os religiosos, né, chamados de levitas, e que são separados pelo Senhor, para servir somente na casa do Senhor. E o próprio Senhor disse que todas as demais tribos iriam sustentar, né, os levitas que estavam a serviço de Deus na casa de Deus. Porque eles não iriam trabalhar na terra, mas eles iriam trabalhar na casa do Senhor. Ok? Então, os levitas trabalhavam no templo, eles cuidavam da manutenção do templo, da limpeza do templo, da segurança do templo, eles cuidavam da música, do louvor, da adoração, da preparação para os rituais e cultos, tudo isso eles faziam. Assim como os sacerdotes, eles também cuidavam dos rituais, né, dos sacrifícios, dos momentos de adoração, da condução e do ensino ao povo. E essa é a base ali da lei de Moisés para o ofício da casa de Levi. E por isso o Senhor diz que os dízimos seriam entregues ao Senhor e seria dado aos levitas para o sustento deles. Ok? Eu vou pondo aí, né, para vocês as referências onde está o texto que eu estou falando. Só se você quiser, você dá uma pausa no vídeo ou marca no papel, depois você lê a referência que eu vou pondo aí na tela. Ok? Da mesma forma, você vai ver, queridos, que o dízimo passa a exercer também um papel social. Não só religioso, mas também social. Porque o Senhor, na lei, ele vai dizer, né? Por exemplo, em Deuteronômio 26:12, vai dizer que, além dos levitas serem sustentados, Deuteronômio capítulo 26, a partir do versículo 12, além dos levitas serem sustentados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros também seriam beneficiados com a entrega do dízimo. Ok? Então, tem também aí um papel social, é religioso e é social. E se você observar mais adiante, na época da monarquia, quando Israel quer um rei para si, o profeta Samuel, então ali, ele vai autorizar, né, aliás, por meio de uma ordem de Deus, do próprio Deus, vai dizer, eles querem um rei, vamos dar um rei para eles, mas avisa para eles que vai ser dessa forma, que os reis vão ter direito ao dízimo também, e vão ter o dízimo das colheitas, né, das plantações, a 10ª parte de cada plantação, e vão ter também direito ao dízimo dos animais. Olha aí o texto. Isso é a partir da monarquia. Então você vai ver que, né, a partir de 1 Samuel capítulo 8, é também autorizado aí
a partir da monarquia, também a partilha do dízimo com os reis e todos os funcionários do rei, que estavam a serviço do rei ali no palácio ou na casa real, como você quiser dar o nome aí, né? Então você vai observar, querido, que agora ele tem uma função, né? O dízimo, ele passa a ter uma função religiosa, porque cuida dos levitas e dos sacerdotes, que servem na casa do Senhor, para manter mantimento para eles e sua família. O dízimo vai servir também como papel social, cuidando dos órfãos, viúvas e estrangeiros. E você vai ver que agora ele passa a ter também um papel governamental, né, que vai sustentar o rei e sua casa, e os seus funcionários que servem na casa do rei. Ok? Então é isso. Isso que é o dízimo no período da lei, né, como um todo, de Moisés até Malaquias, é a função do dízimo. Inicialmente para sustentar levitas e sacerdotes, que viviam integralmente cuidando das coisas do Senhor e do templo, e depois também estendendo esse benefício aos órfãos, viúvas e estrangeiros, para cuidar deles, como um serviço social. Isso é muito bom. E depois, a partir da monarquia, a partir do rei Saul, é dado também a condição do dízimo, né, servir também a casa real. Então, queridos, esse era o papel do dízimo, e para que ele era direcionado nos tempos do Antigo Testamento. Ok? Então, eu volto ao que eu estava falando no início do vídeo, por isso que em Malaquias, você vai ver Deus dizendo que nesse contexto, era uma obrigação, não era um voluntário. Dentro da lei de Moisés, não é como foi em Abraão, que foi pela fé e voluntário a entrega do dízimo. Certo? Mas no tempo de Moisés já foi obrigatório. Tá? Já foi obrigatório. Era lei. E quem não fizesse estava descumprindo uma ordem, uma lei, a lei de Deus. E é por isso que Deus vai dar uma dura nos sacerdotes. Né? Se você observar Malaquias, desde o capítulo 1, você vai ver que Deus ele traz uma palavra dura contra os sacerdotes que ofereciam, faziam culto de qualquer jeito. E ofereciam nos sacrifícios a Deus, eles ofereciam, por exemplo, animais impuros não, com defeitos, não impuros, desculpa, não é impuros, tá? Eram animais considerados puros, porém defeituosos. E numa oferta a Deus, o animal não podia ser defeituoso. E eles entregavam o animal defeituoso de qualquer jeito. Isso era uma espécie de roubar a glória de Deus, né? Tinha uma ordem, uma lei para que eles ofertassem, entregassem os sacrifícios com o animal sem defeito. E eles faziam de qualquer jeito. Deus começa a falar contra os sacerdotes que não estavam ensinando a nação a fazer as coisas direito. Então a coisa estava ficando bagunçada. Fora isso, os sacerdotes também estavam descumprindo a função social. Se você vê no próprio capítulo 3 de Malaquias, você vai ver aí que eles estavam permitindo que os estrangeiros fossem oprimidos, as viúvas, né, os órfãos deixados de lado. Não era cumprido com eles, a lei não era cumprida, né? Ou seja, eles estavam desamparados, oprimidos, porque o dízimo não estava cumprindo o seu papel social. Então Deus, através do profeta, levanta uma palavra contra os sacerdotes. E por conta disso, dessa corrupção do sacerdócio e dos sacerdotes, a nação toda começa a não praticar o culto direito. Então o dízimo, ou ele é dado de qualquer jeito, ou ele nem é dado, nem é mais observado, as coisas começam a ficar bagunçadas. A casa do Senhor começa a ficar vazia, sem mantimento. E aí é onde Deus levanta uma palavra contra os sacerdotes e também corrigindo a nação que estava sendo mal ensinada pelos sacerdotes, dizendo: vocês dizem no que vocês me roubam, né? Malaquias 3, capítulo 3, versículo 8 a seguir. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Por conta disso vem maldição sobre vocês, né? E agora façam prova de mim.
Dê o dízimo e depois me cobrem para vocês verem se é que vai precisar me cobrar. Ele falou, façam prova para ver se eu não vou abençoar vocês, dando chuva e também protegendo aí as plantações de vocês, para que nenhuma praga chegue até ela e vocês sejam abençoados. Então Deus está dizendo, da minha parte, né, tá tudo em pé, o mandamento, a minha vontade em abençoar, e Israel é que estava não estava cumprindo a lei que foi dada àquela nação, ok? Bom, queridos, então aí ficou claro o que é o Antigo Testamento, para que é o dízimo ali. Ficou claro também o que é o dízimo antes da lei, observando Abraão. Lembrando, em Abraão, que é um tipo de Cristo, já falei isso agora há pouco, o dízimo é voluntário e é pela fé. E também não especifica quantas vezes o camarada deu, né? Quantas vezes Abraão dizimou? A Bíblia nem diz isso, quantas vezes. Mas toda vez que acredita que você está sendo abençoado, ele está ali dando o dízimo como uma forma de gratidão. Acreditamos assim. E é interessante porque nesse livro meu tem um quadro, olha aqui, que eu mostro o que seria essa visão que a Igreja Batista Fraternidade observa, né, ou tem em relação a essa ligação, né, do Melquisedeque como tipo de Cristo, a igreja fazendo ali Abraão, que representava a fé, o pai da fé e os patriarcas, e agora a igreja, que também vive pela fé, né? O justo viverá pela fé. A igreja é a igreja da fé, não é da lei, nem das obras, a igreja é pela fé, e que serve e honra o seu Senhor, assim como Abraão serviu ali e entregou o dízimo a Melquisedeque, honrando Melquisedeque, a igreja entrega na casa de Deus, né, na obra de Deus, no reino de Deus, os seus dízimos, honrando a Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, e que usa os nossos dízimos, digamos assim, para executar a obra que ele tem a fazer. Afinal de contas, as ofertas e contribuições, todo mundo sabe, sempre foi assim, necessário também no trabalho para o reino de Deus, Antigo e Novo Testamento, ok? Então, olha o quadro, e essa é a ligação que a gente faz aí pela fé e voluntariamente, não obrigatório, mas como um modelo para nós, tá? Então, o dízimo para nós é um modelo observado em Abraão. É assim que nós da Igreja Batista Fraternidade vemos. E mais um outro motivo é de que no Novo Testamento você não vai observar, claro, a prática do dízimo, né? Você não vê nenhum texto de cobrança aos dízimos, tá certo? Como obrigatoriedade, você não vê, né? Alguns falam, mas em Mateus 23, Jesus vai dizer que os fariseus dão da hortelã, né, e das ervas o dízimo, mas não praticam a justiça, o amor, a misericórdia. E aí o Senhor diz, fazei uma coisa sem omitir outra. Faça uma coisa sem deixar de fazer outra. Ora, eles pegam esse texto aí que você acabou de ver e aplicam como se Jesus estivesse endossando, afirmando o dízimo. Em primeiro lugar, Jesus está ainda no contexto do Antigo Testamento. Isso aí, tem que ser muito claro isso, né, pessoal? Quando começa, de fato, a nova aliança, o novo pacto? O próprio Jesus diz, o novo pacto é firmado no meu sangue. Esse é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Então o pacto começa, queridos, quando ele está na cruz derramando o seu sangue, e quando ele diz tetelestai, ou seja, está pago, está consumado. E aí Jesus então entrega seu espírito ao Pai ali na cruz, né, derramando seu sangue, firmando no seu próprio sangue um novo pacto, uma nova aliança. E aí o véu que está lá no templo, que faz separação entre o lugar santíssimo e os demais lugares do templo, ele é rasgado, irmãos, como que por uma mão poderosa e invisível, ou seja, do sobrenatural, o próprio Deus, de cima para baixo, ou seja, de cima para baixo o véu é rasgado e o acesso ao lugar santíssimo é liberado. Olha que coisa tremenda. Então Jesus está dizendo, acabou esse negócio aí, esse negócio do templo, esse negócio
dos levitas, acabou esse negócio do sumo sacerdote fazer mediação entre Deus e o povo, acabou esse negócio todo aí dos sacrifícios, né? A carta aos Hebreus vai dizer isso, que Jesus, ele é o sacrifício perfeito que agrada ao Pai. Ele sacrificou uma única vez e os sacrifícios cessaram depois que Cristo entregou sua vida, né? Vai dizer que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. Ou seja, até Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, dizendo que há um só mediador entre Deus e homem, Jesus homem, Jesus Cristo homem. Então, ele é o nosso mediador. Por isso que nós vamos falar com o Pai agora, com Deus, né, Criador, o Pai, no nome de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós vamos lá, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na presença do Pai. Tá certo? Porque ele é o mediador. É através do nome dele, do sangue dele, que nós temos essa nova aliança com Deus. Esse novo pacto, através de Cristo. Ok? Então, queridos, essa coisa toda, a obrigatoriedade da guarda do sábado, obrigatoriedade da entrega dos dízimos, dos rituais, que mantinham todo aquele sistema pedagógico, que era pedagógico, né? Aquele sistema religioso judaico, ele agora passa a ter um novo significado em Cristo, que é da liberdade cristã, ok? E é lógico, aquilo que é pecado, né? O homem que furta, mata, rouba, mente, que inveja, essas coisas todas que o Antigo Testamento condenava como prática do mal, ela também é condenada no Novo Testamento, tá? Isso permanece. Pecado era pecado, continua sendo pecado, e Deus abomina. O pecado separa o homem de Deus. Tanto que para ir para Cristo, você tem que se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Ele, ok? Agora, todo o ritual, querido, judaico, aquela coisa toda, né? O templo sagrado, olhar para o templo e orar 3 vezes por dia olhando para Sião, olhando para Jerusalém, como Daniel fazia, né? Aquela coisa toda dos rituais, né? Acabou. Até o sentido da Páscoa foi mudado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, né? Quando nós vamos celebrar a Páscoa, é para Cristo agora que olhamos. Cristo é a nossa Páscoa. Ele morreu e ressuscitou em tempo de Páscoa para nós, né? Nos dando libertação, né? Em Cristo não veremos a morte. Se lá no Antigo Testamento a Páscoa foi marcada pela morte do Cordeiro, né? Tá em Êxodo isso. A morte do Cordeiro. Na casa dos Hebreus, os hebreus comiam a carne do Cordeiro. Comia com ervas amargas. E o sangue do Cordeiro era colocado numa vasilha e passado nos umbrais da porta. No dia que Deus mandou o flagelo, o anjo da morte passou e nas casas que tinham sangue do Cordeiro ele não entrou, dando vida no lugar de morte. Então eles viveram e a morte não teve poder sobre eles, porque o sangue do Cordeiro estava lá. Isso remete para Cristo, queridos, né? Lá no Antigo Testamento era um símbolo que também apontava para Cristo. E dá um novo significado na Páscoa, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas agora. Somos lavados, remidos pelo sangue de Cristo, que firmou a nova aliança em nossas vidas. Ok? Né? A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tá certo? Não apenas nos umbrais das portas da casa, mas somos lavados com as nossas vestiduras de forma espiritualmente falando, no sangue do Cordeiro. Então, queridos, é isso. A morte não terá poder sobre nós também. Em Cristo temos vida e vida com abundância. Podemos até morrer agora, mas Ele nos ressuscitará no dia da sua vinda. Ok? Então é isso, queridos. O dízimo é exatamente isso para nós. Então a Igreja Batista da Fraternidade, o Novo Testamento, aliás, ele não fala mais sobre dízimo. Jesus estava no contexto, quando Mateus 23, ele estava no contexto da lei, e ele vai dizer para aqueles, porque ele não tinha morrido ainda, acho que isso ficou claro, né? Ele não tinha morrido ainda, o véu não tinha sido rasgado no templo ainda, então ele estava em vigência a lei. Então Jesus não diz para os judeus não dê o dízimo. Ele não vai falar isso, obviamente. Está no contexto da lei. Mas aí ele vai fazer uma crítica. Mateus 23, não é que ele está dizendo, a igreja vai dar o dízimo. Não é isso que ele está falando. Ele vai
que ele está querendo dizer é o seguinte, que eles estavam observando uma parte da lei e a outra não. Eles estavam observando o ritual da lei que obrigava o dízimo, e eles davam o dízimo até das ervas, das mais pequeninas ervas que eles tinham, como hortelã, por exemplo. Não deixava passar nada, eles davam a 10ª parte certinho. Porém, eles ignoravam a outra parte da lei tão importante, que era fundamental, que era práticas de justiça, de misericórdia e amor. Eles estavam ignorando. Aí Jesus vai dizer, vocês não devem só dar o dízimo. Vocês devem dar o dízimo, mas devem lembrar também que a lei obriga vocês a ter misericórdia, praticar justiça e o amor. É completa a lei, vocês têm que observar a lei toda. Vocês entenderam o que é Mateus 23, 23? Então, pessoal, essa é a interpretação que a Igreja Batista Fraternidade faz. Lembrando que o Novo Testamento fala das ofertas, né? Muito, das contribuições. 1 Coríntios, capítulo 9, todinho, o apóstolo Paulo vai dizer que é importante que as contribuições que a igreja dá sirva para o sustento dos obreiros, dos apóstolos, né, daqueles que pregam o evangelho. Ele ainda vai dizer aqueles que pregam o evangelho, né, ou que vivem para o evangelho, também vivam do evangelho, né? Ou seja, ele faz uma referência ao Antigo Testamento, né? Dizendo para não atar, não fechar, não amarrar a boca do boi que trabalha, que debulha. Porque o boi, enquanto trabalhava, queridos, né, ali puxando o moinho em volta, né, do moinho ali para preparar ali o cereal, né, ele ao mesmo tempo ia se alimentando, o boi comia, ele trabalhava e comia do próprio trabalho. E assim o apóstolo Paulo faz essa referência dizendo que os obreiros que trabalham na obra de Deus, que eles possam também ser abençoados com as contribuições da obra de Deus para serem sustentados. Isso é muito claro no Novo Testamento, tá? Assim como em 2 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo também vai dar. Cada um vai dizer o seguinte sobre a contribuição. Cada um contribua conforme o seu coração. Ele vai dizer ainda que quem semeia muito, colhe muito. Porque tem recompensa. É isso que Paulo fala, tudo é uma semeadura. E quem semeia pouco, vai colher pouco. O texto está aí, ó, certo? Aí ele vai dizer o seguinte, cada um então faz conforme está no seu coração. O seu coração é generoso? Seu coração tem amor à obra? Quer ver a obra prosperar? Quer ver a obra crescer? Então faça conforme o seu coração ordena aí que faça, tá bom? E é assim que funciona, queridos, tá? E aí ele diz, não dando por necessidade, mas com alegria. Porque Deus, né, ele gosta de ver aquele que dá com alegria, tá bom? É isso, que você tem alegria, irmãos, então ao dar o dízimo, ao dar oferta. Se você dá lá na sua igreja mais por obrigatoriedade, fique à vontade. Nós aqui da Batista damos voluntariamente, tá? E aqui não tem migrador, não tem cortador, não tem nada disso. Aqui você dá na lei da graça. Né? Você dá conforme Abraão fez lá pela primeira vez, entregando a Melquisedeque, né? Você dá voluntariamente como um ato de fé e gratidão, tá? Generosidade. E seguindo assim, né, os caminhos de Jesus e o Novo Testamento, que nem sequer fica pregando o dízimo, mas fala dessa entrega voluntária, que cada um contribua segundo o seu coração, ou seja, tendo um coração generoso, amoroso, que tem desejo de ver a obra prosperar, a igreja crescer, sabendo das necessidades que a igreja tem, né? Vendo também como do pastor, é necessário uma igreja ter um pastor, ou uma equipe pastoral, uma equipe de obreiros em tempo integral, e a igreja pode fazer essa manutenção, tá vendo? Muito transparente, muito claro, bíblico, ok? Honesto, e da mesma forma assim contribuindo com alegria, porque a gente tem que gerar alegria. Nossa contribuição na igreja não pode ser um fardo, queridos. Tem que ser algo que nos dá alegria, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Essa é a nossa visão. As contribuições de dízimos e ofertas na Igreja Batista Fraternidade são aí voluntárias. Lembrando que o dízimo para nós é apenas, como eu já falei aqui, tudo, né? Além dessa referência de Abraão, é também um modelo, né? Um modelo de igualdade. Se você pega lá o 10% do salário de uma pessoa, se uma pessoa ganhar R$100, né, ela vai dar R$10, ela não mais que isso, né, o dízimo. Se a pessoa ganhar 1.000, ela vai dar 100,
Se ela ganha 10 mil, ela vai dar 1.000. E talvez até mais que isso. Né? Por que não? Porque acredito que a generosidade ela vai além daquilo que é estabelecido ou programado. Então tem pessoas que vão e dão até mais por atos de voluntariedade e generosidade. Tá bom? E que Deus abençoe a todos, que Deus prospere o caminho de todos e vamos servir a Deus com aquilo que Ele nos dá, aquilo que podemos dar, com alegria e amor. Grande abraço, se inscreve no canal, curte o canal, compartilha o canal e obrigado por me acompanhar. E digo, se você pensa um pouco diferente de mim, não me deixa de seguir não, por conta disso não. Vamos nos unir no que é fundamental. E as coisas secundárias, a gente vai dialogando e seguindo em frente. Um abraço, Deus os abençoe a todos. Bom, para não ficar só nessa parte do estudo teológico, bíblico, que para mim é o fundamental, obviamente, a gente se amparar nos textos bíblicos, né, e explicar por que cremos assim. Mas eu quero levar um pouco, trazer um pouco de dados históricos a partir de uma pesquisa, tá? Você está vendo aí a revista Revelatel, né? Que é uma revista eletrônica de teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. E isso aí é um artigo que foi escrito no ano de 2016, cujo título é Dízimo no período anteniceno, que compreende do ano 100 ao 325 depois de Cristo. Ok? Esse estudo é para falar sobre aspectos de contribuição, lógico, contribuição com alimento ou contribuição financeira que a igreja recebia, ou que era dada à igreja, né, que era entregue à igreja, e como os bispos da igreja, nesse período patrístico, lidavam com estas questões. Havia, sim, um debate, né, sobre o dízimo. Tem alguns bispos que eram favoráveis à entrega do dízimo. Outros não eram. Então não havia ainda uma unidade de pensamento nesta questão sobre o dízimo, ok? Esse trabalho, esse artigo que está publicado nessa revista, foi escrito pelo Isaac Malheiros, que é mestre em teologia pela ESTE, né, Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E também ele na época, né, estava doutorando pela mesma instituição, ok? Bom, e aí ele começa com a introdução, né? A introdução, ele vai dizendo aí que há um debate sobre o dízimo, e não é de hoje. Isso aí desde o século II, III para cá já tem esse debate. E ele mostra aí no trabalho dele, no seu artigo, e aí é um artigo de estudo de caso, estudo de campo, é um estudo de análise de textos do século I, do século II, principalmente nas obras dos pais da igreja, tá? Que são documentos importantes para nós, até os dias atuais, para entendermos a igreja nos primeiros séculos, tá? Então a gente vai ver aí ele dizendo que há um silêncio mesmo no Novo Testamento, nos textos do Novo Testamento, sobre a prática do dízimo. E também não há nenhuma evidência da prática do dízimo, né, na igreja nos 4 primeiros séculos. Ou seja, até o século IV aí, pelo menos, não tem nada claro, né, nenhum texto claro aí que comprove que havia a contribuição do dízimo pelos cristãos, tá? Não tem assim nenhum texto que comprove ou afirme que a igreja dava o dízimo até o século IV, ok? E nesse estudo do Malheiros, o que ele quer colocar para a gente é que, aparentemente,
alguns historiadores ou alguns pesquisadores da área vão sugerir que nem Jesus nem os apóstolos foram dizimistas, ou pelo menos eles não tinham esse dever. Não era um dever do cristão entregar o dízimo. Conforme você está vendo aí, né, nos textos. No trabalho do Malheiros, isso aí. Tá? Isso aí, inclusive, está disponível aí. Se você entrar no Google, a consulta é pública. Você pode acessar pelo endereço aí que eu já coloquei, né, da página da revista, ok? Bom, e aí vai dizer o seguinte, que só as ofertas voluntárias eram entregues como contribuição e não o dízimo. Então ele chega a essa conclusão, apesar de haver alguns bispos que pensavam no dízimo como uma prática razoável, aceitável, mas não era algo assim comum na prática aos cristãos. Isso está muito claro aqui no trabalho do Malheiros, ok? E aí a gente vai ver então que inclusive tem um documento encontrado, né, que os judeus da época acusavam as comunidades judaico-cristãs de não darem o dízimo. Então os cristãos não davam dízimos e isso fez com que algumas comunidades judaicas se afastassem de cristãos, porque eles, além de não observarem outras práticas, também não tinham costume de dar o dízimo, né? Então parece que tudo aponta que realmente não era uma prática comum à igreja dos primeiros 4 séculos do cristianismo, tá? E aí a gente vai perceber também que ele vai dizer que conforme a igreja vai crescendo, certo? Conforme a igreja vai desenvolvendo, começam a aparecer novas necessidades, né? Começa a ter novas necessidades com o crescimento da igreja. Vai fazer com que a prática do dízimo comece a ser observada, porque com novas necessidades, né? A oficialização do cristianismo, certo? O cristianismo vai ser oficializado depois do ano 325, né? A igreja vai ganhar status, ganhar força, vai se transformar mesmo numa instituição. Na verdade, depois, né? Só no ano 380, com Teodósio, que ela vai ganhar mais força ainda. E vai se transformar de fato uma igreja como tendo o cristianismo como religião oficial de Roma, né? E aí é óbvio, parece que aí vai aumentando os argumentos favoráveis ao dízimo. E começa então a voltar esse assunto na igreja a partir de 325, ou depois do concílio de Nicéia. Por isso que o trabalho dele é chamado de dízimo no período anteniceno, ou seja, o que era antes de Nicéia, antes do concílio de Nicéia, ok? Que aconteceu em 325. Após esse concílio, a igreja ali se une, né? Ela vai ganhar mais força a partir do imperador Constantino, ela vai começar a ter mais posicionamento, os bispos da igreja, né, e presbíteros, os obreiros começam a ser assalariados, a institucionalização e o crescimento, os templos da igreja começam a ser construídos, a igreja ela vai tendo necessidade, né, de fazer a obra, construir templos e tantas outras coisas. Então aí que o dízimo ele volta em cena aos poucos, tá? Ele vai voltando aos poucos em cena, até que depois do século VI, né? Depois do século VI ele vai de fato voltar ao cenário da igreja, tá bom? Agora, é interessante que ele diz aí ainda que é necessário observar que o dízimo, então, é circunstancial e não uma observância doutrinária, tá? Então, o dízimo foi colocado como uma questão aí circunstancial, ou seja, quando a igreja ainda era igreja sem uma organização adequada, né? Havia muita perseguição no Império Romano antes de Constantino, né? E como a igreja não conseguia se unificar,
não conseguia desenvolver sua hierarquia de forma sólida, apesar que já havia, claro que já havia hierarquia, já havia unidade da igreja, mas ainda havia muitos bispos, né, dispersos e não tinha ainda uma centralidade. Inclusive, vamos ser honestos aqui, né, não havia ainda, o papado nem existia, tá? Aquela questão do papa, tal, isso aí é uma construção que a Igreja Católica vai fazer, afirmando Pedro como primeiro papa e que os demais vieram da sucessão apostólica, papal e tal. Mas na verdade só no século VI, né, que a gente vai ver o primeiro, entre o século V e VI, a figura do papado aí sendo mais, estando em evidência, né, surgindo mesmo de fato no cenário da Igreja Católica. Antes disso não, tá? Por mais que se respeitasse o bispo de Roma, por conta de ser a sede, a igreja que estava na sede, no coração do império, já que Roma era o coração do império, né? Então a igreja lá, ela tinha um destaque, digamos assim. Então os bispos lá eram bem respeitados. Mas isso não significa que havia necessariamente um papa estabelecido como sendo maior que os mais forte, mais poderoso, ou líder entre os demais, tá? Isso vai acontecer depois, nessa hierarquização da igreja como instituição, tá bom? E aí a gente vai ver então que ele vai dizer que isso é circunstancial. A igreja começa então, depois de Constantino, ter liberdade para construir templos, seus pastores ou os bispos, né, presbíteros da igreja começam a ficar em tempo integral, ser assalariado, a igreja começa a exercer seu papel social, precisar de mais contribuição, né, para cuidar mesmo das pessoas órfãos, viúvas e tudo mais. Então isso faz com que o dízimo volte ao cenário pouco a pouco, ganhando mais força lá no século VI. Tá bom, queridos? Então só aí para ficar também, para complementar aí o nosso vídeo, ficou aí os estudos do Malheiro, o artigo publicado aí, né, na revista Revelatel, da PUC São Paulo, ok? Deus abençoe a todos, um abraço, até o próximo vídeo. Olá pessoal, você que está inscrito aqui no canal Degustação Teológica, Deus abençoe sua vida, quero te agradecer por nos seguir aqui, tá bom? Está inscrito no canal, continue curtindo nossos vídeos, clica aí no sininho, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e também compartilha, né? Dá um curtir e um compartilhar no vídeo nas redes sociais, tá bom? Quero pedir para você também me seguir, né? Seguir a gente no Instagram, é isso mesmo. O Instagram tá aqui, o meu Instagram, né? David Domenicali, beleza? Segue a gente no Instagram. E peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida. Bom, você que está aqui no canal, você já conhece os livros de minha autoria? Sugiro para você que você possa adquirir, né, como uma boa sugestão de leitura e aprendizado e reflexão, os livros que escrevi, tá? Eu vou apresentar dois deles aqui, tá bom? Esse aqui, Ministério Pastoral, tá? Conselho aos jovens ministros do Evangelho, jovens pastores e aos vocacionados, tá bom? Publicado aí em 2017 pela editora OBPC, editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo, tá certo? E esse livro, ele tem objetivo, tem 96 páginas, um livro bem objetivo mesmo, escrito de forma muito acessível, simples, com a finalidade de ajudar aqueles que são vocacionados ao ministério pastoral a viver a sua fé e exercer, né, o ministério com excelência, tá bom? Sempre olhando para Cristo e obtendo, né, da parte de Deus essa graça para realizar a sua obra. Então, tenho certeza que esse livro vai ser uma bênção na tua vida. Está disponível, tá? Na editora O Brasil para Cristo, editora OBPC, estou pondo aqui, ó, do ladinho, tá bom? O site, beleza? Tá aí o site, editora OBPC.
Você pode comprar aí pela internet tranquilamente, tá? E acessa lá, encontra o livro lá, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? E eu também tenho um outro livro escrito, esse aqui, Uma Comunidade Pastoral e Missional, tá bom? Esse aqui é pela editora Lucel, beleza? Esse livro pode ser encontrado aqui na livraria El Shaddai, ou no endereço aí. Tem a loja física, ali na rua Conde de Sarzeiras, tá aí, tá? O local exato, a galeria, número da loja, tudo certinho aí. Você pode ir lá pegar esse livro, tá bom? Pessoalmente. Ou comprar pelo site, que é esse site que eu tô colocando, né? Tô pondo duas opções aí, é o Livros e Livraria El Shaddai. São os sites aí da Livraria El Shaddai, tá bom? Onde você pode fazer a compra desse livro, com preço acessível. Não sei se ele vai estar disponível no site, esse livro, né, o Comunidade, ou se ele estará à venda somente lá no local, tá? Mas fica aí as dicas de leitura, e esse livro aqui, ó, ele tem o objetivo de ajudar a igreja a ter uma visão, junto ao seu pastor, de cuidado e trabalho, de cuidado e serviço, onde a igreja aprende a cuidar uns dos outros, conforme o conselho bíblico do Novo Testamento, e também a olhar as almas, né, com a preocupação missional, tá bom? De forma integral para o ser humano. Então, fica aí um convite para você adquirir esses dois livros que serão bênção na tua vida, tá bom? Tem outra forma de adquirir os dois livros? Tem. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo e-mail, esse e-mail aí, ó, bp.domenicali@gmail.com, é o meu e-mail que você vai enviar, e em breve eu respondo você com aquilo que você perguntou, quer tirar dúvida, tá? Como o livro pode chegar até você, tá bom? Aí a gente conversa lá. Agora, eu também recebo convites para pregar, né? Lógico, dentro da minha agenda, né? Dentro da minha possibilidade, eu posso atender o convite de alguém para ir pregar na igreja, levar um curso lá, enfim, também, e aí levo os livros para disponibilizar para os irmãos no dia do evento, tá bom? Então fica assim, o combinado aí, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades.
FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR!